para mais uma aula, e a aula de hoje é sobre os domínios morfoclimáticos, exatamente. Domínios morfoclimáticos é importante a gente compreender que ela é também um dos temas muito importantes para o nosso Enem, para os nossos vestibulares. São alguns temas muito importantes. Veja que nós entendemos agora, analisamos o que é a geografia, que é um dos aspectos que a gente falou dos estudos da geografia. Depois nós vimos sobre a questão dos conceitos geográficos. Vimos a questão também da localização, da questão das coordenadas geográficas, e que foram então nesse sentido aqui algumas aulas muito importantes ali para o nosso Enem. Na sequência então do nosso Enem nós temos os domínios morfoclimáticos, exatamente isso. Esses domínios morfoclimáticos eles são importantes porque nós vamos compreender um pouco das características climáticas, vegetação, solo, relevo do Brasil. Porém, quando se fala em questão dos domínios morfoclimáticos, porque por ser justamente um tema ali de grande relevância, de grande importância para o Enem, a gente não pode passar por esse caminho de uma forma correndo ali, onde a gente deixe passar batido algumas características. Lógico que também a gente não tem tempo para desmiuçar. Porém, a ideia aqui é que nós façamos uma divisão em duas aulas sobre domínios morfoclimáticos. Então, a aula de hoje a gente vai pegar a primeira parte do domínio morfoclimático e depois, na aula da semana que vem, mais a outra parte do domínio morfoclimático, fechando essa ideia do ciclo ali dos domínios morfoclimáticos. É importante também vocês terem noção desses domínios morfoclimáticos, que vocês prestem atenção nas características climáticas e na vegetação. São duas características muito importantes dentro deste domínio. Na vegetação é importante nós prestarmos muita atenção nas características das folhas. Exatamente, a gente vai falar de muitas características de folhas, da vegetação perene, arbustiva, arbórea, herbácea, hidrófila, então latifoliada, acicufoliada. Então são características das folhas que nós vamos trabalhar. Por isso é importante então que vocês prestem atenção. Detalhe muito importante, a vegetação ela é característica do clima, porque a vegetação tem que sobreviver de acordo com o clima de uma determinada localidade. Por isso é importante então que vocês possam prestar bem atenção nessa aula de hoje, e façam as anotações de vocês no caderno, revejam quantas vezes for necessário a esta aula, e depois a gente continua na aula seguinte, na aula 2, tá? Em relação aos domínios morfoclimáticos. Então, pessoal, detalhe, antes que eu me esqueça, vocês vão ver que eu vou eu vou iniciar a aula falando sobre a localização geográfica do Brasil, porque é importante nós compreendermos um pouco da questão da localização geográfica do Brasil, porque é justamente essa localização geográfica que nos permite inferir informações referentes às características climáticas, características da vegetação, como característica de solo, relevo e hidrográfica, lógico, que fazem parte dos nossos domínios. E é importante também nós compreendermos um pouco ali exatamente o que nós vamos falar da zona em que o Brasil está localizado. Zona climática, calma, em que o Brasil está localizado, então, porque isso também vai interferir muito no clima e na vegetação. Então, pessoal, vamos lá? Caminhem comigo, então, para esta aula ali, e apertem o cinto e vamos lá para mais uma aula. Vamos lá? Vamos lá então, vamos analisar então os domínios morfoclimáticos do Brasil, e esta aula aqui é muito importante para o Enem, muito importante para os vestibulares, porque
naquilo que tange em relação às características climáticas, da vegetação, solo, relevo do Brasil, são matérias ali que caem muito então para o nosso Enem. Então nós vamos trabalhar essa ideia dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Porém, antes de iniciarmos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, é importante nós destacarmos algumas características. E uma das características que se faz importante nós destacarmos aqui é a localização geográfica do Brasil. Por quê? Para que eu possa falar do domínio morfoclimático, para que nós possamos entender sobre o domínio morfoclimático, a primeira coisa que eu preciso compreender é sempre a localização geográfica. Por quê? Eu preciso entender a localização geográfica? Porque eu preciso entender que todas as vezes em que eu refiro ao clima ou a vegetação de um determinado local, eu preciso saber que a sua localização geográfica vai interferir diretamente no clima, na vegetação, e por que não no relevo, né? Por que não no solo, por que não na questão hidrográfica aqui. E aí a gente inicia essa aula de hoje aqui, nós iniciamos trabalhando um pouco da localização geográfica do Brasil. E aqui nós temos o mapa mundi, estamos localizados ali o glacial ártico. Depois nós temos aqui o continente americano, então veja ali América do Norte, eu tenho América Central e América do Sul, então é o continente americano. Logo depois eu tenho o continente africano, verifica onde ele está localizado. Depois um outro continente, o continente europeu, que faz ali divisa, limite com o continente asiático, na verdade é uma única faixa de terra, tá? A gente conhece esse continente aqui como Euroasiático, porque é um continente que tem interligação por terra, diferente dos outros continentes que tem a separação com algumas características. Depois, a Oceania, que é um outro continente também, e a Antártida, formando então para nós 6 continentes, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que o nosso mundo, nosso planeta Terra, é formado por 6 continentes, sendo eles continente americano, tá? A Europa, a África, o Asiático, a Oceania e a Antártida, tá? São os continentes que nós temos. E agora vamos conhecer um pouco dos oceanos que compõem o nosso planeta Terra, tá? Lógico, antes de falar do oceano, lógico que o mais interessante para nós aqui é o Brasil. Então, onde o Brasil está localizado ali. E agora sim podemos ir para o nosso oceano. Então veja que nós temos o Oceano Pacífico. Depois eu tenho o Oceano Atlântico. Abaixo da Índia ali nós temos o Oceano Índico, Glacial Ártico. E aqui, mais à frente, nós temos ali, mostrando aqui os países com a sua extensão no mundo. Então veja o Brasil aqui com seus 8.514.876 quilômetros quadrados. Essa é a extensão do Brasil. E veja que onde o Brasil está localizado ali. Então veja que ele está entre a linha do Equador, pedacinho dela, está entre o Trópico de Capricórnio ali. Então o Brasil está localizado o que nós chamamos numa zona intertropical. Por que zona intertropical? Porque está entre os trópicos. No caso, o Equador e o Trópico de Capricórnio, nesse caso. E devido a essa localização geográfica intertropical, é o que vai possibilitar, é o que vai favorecer para que o Brasil então tenha essa grande extensão que nós chamamos de vegetação e de clima. Então é por conta dessa localização geográfica do Brasil. Então veja, pensando nessas dimensão continental aqui, da posição geográfica do Brasil,
a gente vai lembrar que o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, ele está parte no hemisfério setentrional, conhecido como norte, hemisfério norte, porque está um pouco acima da linha do Equador, então ele está no hemisfério norte, conhecido como setentrional, e a grande maioria de sua faixa de terra está no hemisfério sul, conhecido como hemisfério meridional. Então veja aqui um mapinha ao lado aqui, como a gente pode visualizar aqui, tá? Então olha só, aqui é um meridiano de Greenwich, a flechinha localizando o Brasil. Lembrando que o Brasil está na zona térmica tropical e temperado. Tropical, porque ele está da linha do Equador para baixo até o Trópico de Capricórnio, nós encontramos o clima tropical. Abaixo do Trópico de Capricórnio, nós encontraremos ali o clima temperado. Pensando nisso, o Brasil está ali, o quinto país de dimensão ali, sendo o quinto maior país em relação a terras descontínuas, perdendo apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Ele é o quarto país em terras contínuas, perdendo apenas para a Rússia, Canadá e China. O Brasil tem então como em torno ali de 8.515.759 quilômetros quadrados. Ele tem 1,7% então das suas terras são emersas, sendo que 19,8% do continente americano ele ocupa, tá? 19,8% do continente americano. Em relação à América Latina, ele ocupa 35,7% da América Latina, então olha a grande extensão dele. Em relação à América do Sul, ele ocupa 48,3% na América do Sul. E ele também o Brasil é um país com as maiores bacias hidrográficas e com bastante água potável aqui. E aí, quando se fala da questão dos domínios morfoclimáticos, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que sempre levar em consideração algumas características dele. E uma das características que nós vamos entender aqui para compreender esse domínio morfoclimático é pensar sempre na questão do relevo brasileiro. E aí, a gente tem ali um grande geógrafo conhecido como Haroldo de Azevedo, então, que fez essa classificação em relação ao relevo brasileiro em 1940. Então, veja que, de acordo com a sua classificação, ele divide o Brasil aqui para nós em planícies, planaltos, tá? Então, podemos visualizar no mapa. De amarelo são as planícies, tá? Depois nós temos os planaltos, então ele divide para nós o nosso Brasil em classificação de dois relevos, planícies e planaltos, sendo que planícies de altitude até 200 metros de altitude e planaltos sempre superiores a 200 metros de altitude. Portanto, agora sim, vamos entrar em relação aos domínios morfoclimáticos, e para falar do domínio morfoclimáticos, nós vamos utilizar então a classificação, a ideia do geógrafo Aziz Nassib, tá? Porque nós vamos se prender à ideia dele. E ele, antes, para fazer esse estudo dos domínios morfoclimáticos brasileiros, ele realizou ali diversos estudos sobre as paisagens naturais brasileiras, e aí ele organizou em domínios morfoclimáticos. Esse pesquisador, esse geógrafo, né, Aziz Nassib, então, ele levou em consideração o clima, a vegetação,
o relevo, o solo, a hidrografia, ou seja, ele levou em consideração os elementos naturais que permitem caracterizar então os domínios paisagísticos do Brasil, então os quais apresentam uma certa homogeneidade aqui. E aí é importante destacar que o Brasil vai apresentar um quadro natural composto de 6 grandes domínios morfoclimáticos, cada qual apresentando uma combinação especial aí de diferentes elementos da natureza, que resulta então em uma identidade ali própria da paisagem. E aí nós vamos definir então como domínio morfoclimático nada mais do que definiram como são divisões então que se baseiam nos diferentes tipos de relevos que são resultante das condições climáticas atuais e do passado, bem como a cobertura vegetal e nos tipos de solo. Então veja que esse quadro natural que nós encontramos no Brasil, tá? Que tem a ver com a questão do clima, com a vegetação, com o solo, com o relevo. Então esse conjunto aqui que nós chamamos de paisagem que nós vamos denominar como domínios morfoclimáticos. Entre esses domínios morfoclimáticos, vamos citar que fazem parte desse conjunto, então, os 6 domínios a saber, tá? Que é, então, domínio amazônico, depois os domínios do Cerrado, domínio da Caatinga, domínio de mares e morros, domínio das araucárias, conhecido também aqui como pradarias, domínio de pampas, né? E depois domínio das pradarias, né? Então, esses são então os domínios, 6 domínios que fazem parte então desse paisagismo do Brasil. Lógico que nesse contexto está presente também as faixas de transição, que nada mais são do que áreas de larguras variadas ali situadas entre diferentes domínios. Ou seja, sempre entre um domínio e o outro, tá? Então, do domínio do Amazônico para a Caatinga, eu tenho entre eles o que nós chamamos de faixa de transição. Essa faixa de transição ele vai pegar a característica sempre dos 2 domínios que ele vai fazer fronteira. Então, o domínio do Amazônico e o domínio da Caatinga, no meio, faixa de transição que pega a característica do 2. Domínio do Caatinga, domínio da Amazônia e domínio do Cerrado, que está interligado os 3, também entre eles faixa de transição, pegando também a característica de todos esses domínios. Para a gente entender, então, o que seria aqui essa faixa de transição nesse sistema aqui. Mais além, tá? Nós encontramos então essa divisão neste mapa, como nós podemos ver aqui onde ele está. Então veja que de marronzinho aqui em cima ali, vamos colocar aqui. Se a gente acha ali uma canetinha aqui, não tem não, né? Aqui, calma aí. Vamos colocar uma canetinha para nós. Vamos lá. Então, a laser. Isso. Então, aqui em cima, tá vendo? Aqui é o domínio amazônico. Depois, aqui, essa área de verde, cerrado. Essa parte aqui, tá? Mares e morros, que na verdade ele vai ser conhecido como Mata Atlântica, na vegetação que o compõe. Depois a Caatinga, essa parte aqui meio rosa, né? Podemos assim chamar. Araucárias aqui no sul. Depois
aqui o que nós chamamos ali de pradarias. E olha que essa parte de amarelada aqui que nós podemos visualizar aqui, seguindo então esse infravermelho aqui, né? A gente está vendo que isso daqui são o que nós chamamos de faixas de transição, são áreas de transição aqui, aquilo que eu disse, e essas áreas de transição, ela vai pegar características desses domínios. Então veja, do domínio amazônico para o cerrado, no meio tenho essa faixa de transição. Essa faixa de transição vai pegar a característica desses dois domínios. Aqui, amazônico, caatinga e cerrado. Então essa faixa de transição aqui vai pegar elementos desses três domínios e assim sucessivamente. E aí, para a gente entender que quando se fala em domínio morfoclimático, é importante dizer que os climas, né, são um dos estudos ali presente dos domínios morfoclimáticos. E é importante a gente perceber como que o clima acompanha o domínio. Olha, repara o domínio morfoclimático e compara com o nosso clima do Brasil. Então, no domínio amazônico ali, a gente está vendo que ele vai ter um clima equatorial, aonde é conhecido como o domínio do Cerrado, nós vamos encontrar o clima tropical. O domínio da Caatinga, a gente está encontrando um clima semiárido. Mares e morros, a gente está encontrando um clima litorâneo. Agora, pradarias e Araucária, nós estamos encontrando um clima subtropical. Então veja como há uma relação direta. Conseguiram analisar o clima? E olha só a vegetação agora. Vira a vegetação? Exatamente. Vegetação está igual ao clima. Porque nós queremos dizer que a vegetação ela acompanha o clima. Por quê? Essas espécies vegetais elas sobrevivem de acordo com o clima que ela está localizada. A vegetação ela também tem que acompanhar nesse sentido. Então, veja, domínio amazônico, clima equatorial, qual é a vegetação? Floresta amazônica. Domínio do cerrado, clima tropical, qual é a vegetação? A vegetação, então, cerrado. Domínio da Caatinga, clima semiárido, vegetação, Caatinga. Pessoal, professor, eu estou percebendo que o nome do domínio é o mesmo nome que a vegetação, sim. Não vamos dizer que é bem o nome, que a gente vai ver que tem uma... que nem alguns vai mudar ali, que nem mares e morros muda, araucárias muda, tá? Mas vocês vão ver que na sua maioria, eles acompanham sim a questão em relação o nome do domínio acompanha sim a sua característica da vegetação. Iniciando então ao domínio amazônico, então nós vamos dizer então que o domínio amazônico é a maior região morfoclimática do Brasil. E ela vai apresentar então uma área de aproximadamente então 4,2 milhões de quilômetros quadrados aí, o que equivale nesse sentido a 49% do território nacional. Este domínio pode ser observado então em quase extensão territorial da região norte do país, abrangendo então toda a área do estado do Amazonas, Acre, Amapá, grande parte do Pará e trechos do Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins e
Mato Grosso. Então, olha como esse domínio, como nós dizemos, é um domínio muito extenso ali, por isso que ele equivale a 49% do território nacional, porque a área de abrangência dele é uma área muito grande nesse sentido. Dentro desse domínio, então, a gente vai encontrar ali algumas principais características, então, dela. Uma dessas grandes características, então, nós vamos encontrar, refere-se ao seu relevo, tá? Ela refere-se ao seu relevo aqui. O relevo do domínio amazônico, então, é em grande parte ali marcado pela presença de planícies e terras baixas, tá? Que nós chamamos áreas rebaixadas em relação ao relevo circundante. E aí ele vai estar limitando-se ao norte com o Planalto das Guianas e ao sul com o Planalto Central brasileiro. Pensando um pouco nas suas características aqui em relação à vegetação, tá? A gente vai lembrar que a região então é composta então de uma vegetação que nós chamamos heterogênea, né? O que se diz isso? Heterogênea, né? Desculpa. Isso é uma grande diversidade então de espécie. E nós vamos encontrar a característica das suas folhas, tá? Característica das suas folhas. Quais são essas características? Primeiro, ela possui uma folha que nós chamamos hidrófila, tá? Hidrófila. Então, nós vamos encontrar nomes esquisitos e é importante vocês nunca esquecerem o que significa esses nomes esquisitos aí, tá? Primeiro, folhas hidrófilas significa que são folhas que são adaptadas à presença de muita chuva. Então, hidrófilas são folhas que estão adaptadas a regiões onde você tem a maior concentração de chuvas. Também nós vamos encontrar folhas higrófila, tá? Higrófila também são folhas que é adaptada a muita umidade. Então veja que eu encontrei duas características próximas: hidrófila e higrófila. Hidrófila, presença de muita chuva, e higrófila, presença ali de muita umidade. Depois, uma outra característica da folha é o que nós chamamos folha latifoliada. São folhas grandes, folhas largas, tá? Porque essas folhas grandes, essas folhas largas, permitem o que nós chamamos de evapotranspiração, tá? Ou seja, é o processo de respiração das plantas. Então, quanto maior essa folha, que ela for, mais aberta ela for, significa dizer que ela tem um processo maior de evapotranspiração, ou seja, mais água será evaporada dela. Então, latifoliada, tá? Que a gente vai ver que tem uma outra característica que é acucifoliada, mas agora vamos nos prender a latifoliada, que são essas folhas grandes. Também elas são perennifólia, tá? O que é perennifólias? São folhas que estão sempre presentes, então essas folhas não caem, essas folhas permanecem sempre nos galhos da árvore, tá? Por isso que nós chamamos de perennifólias. Então veja a característica dessas vegetação: heterogênea, hidrófila, higrófila, latifoliada e perennifólia. Então essas são as características da vegetação desse domínio. É importante então nós destacarmos tá? É importante destacarmos ali algumas características em relação à vegetação. Então, a vegetação também
que é o estilo, tá? O estilo que nós chamamos das suas árvores, tá? São o estilo das suas árvores ali. Então é importante a gente perceber ali nesse imagem aqui o que é arbóreo, arbustivo, herbáceo e gramínea, que são características que nós vamos ver também da vegetação, tá? Arbóreo, que a gente vai ouvir, arbustivos, herbáceos e gramíneas, tá? Então veja, aqui essa vegetação para nós ficou muito fácil. Tá vendo? Essas partes, folhas rasteiras que nós chamamos capim, rasteiros ali, nós chamamos ele sempre de herbáceo, tá? Herbáceo ou conhecido também como gramíneas. Arbóreos, tá? Arbóreos significa presença de árvores, tá? Presença de árvore. Arbóreos, presença de árvores. Arbustivos, várias árvores. Arbóreo, presença de árvores. Pouca, mas tem árvore. Arbustivos são muitas árvores, tá? Então essa é a característica então da diferença entre arbóreo, arbustivos, herbáceo e gramíneos. É uma região também que se falando ali, importante destacar ali, que nós vamos encontrar ali algumas características em relação à vegetação do domínio amazônico, que é caracterizado em 3 níveis, que vai estar relacionados aí à proximidade então do curso de água. Que é a mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Mata de igapó está presente então em áreas rebaixadas ao longo dos rios e ela fica inundada a maior parte do tempo. E é composta principalmente ali de espécies de portes pequenas e adaptada a muita umidade. E nessa área que são encontradas então as Vitórias Régias, um dos símbolos da região amazônica. Depois nós temos a mata de várzea, que é encontrada então próximo aos rios, e as inundações ocorrem em determinados períodos do ano e apresentam então espécies de árvores de médio e grande porte, como açaizeiros e samaúmas, né? E depois uma outra característica da vegetação, né, de árvores, que é a mata de terra firme, que é uma mata sem ocorrência de inundações ali, localizada em áreas mais elevadas. E ela é marcada então pela presença então de árvores de grande porte, que podem chegar ali a 50 metros de altura. Entre as espécies localizadas nessas áreas estão a castanheira e o mogno, que apresentam também grande quantidade de plantas herbáceas e cipós. Uma característica que a gente vai analisar agora é em relação então ao seu clima, tá? Então o clima no domínio amazônico, e o domínio amazônico então vai estar situado praticamente ali entre 5 graus de latitude norte e 10 graus de latitude sul, o que corresponde então a áreas nos 2 hemisférios ali. E aí, devido à sua localização do Brasil, que está na central na zona tropical, esse local é um local de maior disponibilidade de energia solar. E aí é o principal fator que influencia o clima dessa região. É importante lembrar que é uma área de grande incidência ali da energia solar, que é devolvida ali à atmosfera em forma de calor e na grande quantidade de evapotranspiração, como nós vimos, devido então à cobertura florestal e à quantidade de rios. O clima dessa região então é um clima equatorial, um clima muito quente e úmido, com baixa amplitude térmica e a precipitação chegando em torno de 2.500 milímetros
anuais. Tá? Então veja que 2.500 milímetros anuais é muita coisa. Nós estamos falando ali estamos falando a 2.500 litros de água por quilômetro quadrado, tá? Isso que significa 2.500 milímetros anual significa 2.500 litros por metro quadrado de chuva. E algumas regiões podendo chegar ali até 3.500 mililitros anuais. Nessa região, as temperaturas diárias vão apresentar ali umas médias térmicas em torno de 36 graus centígrados no verão. Já no inverno, as temperaturas oscilam ali em torno de 22 graus. Tá? Então veja que ela não muda muito, tá? Nesse sentido. É uma região onde ela vai receber as massas de ar da massa de ar equatorial continental, que é uma massa de ar que se localiza dentro do continente, e depois a massa de ar equatorial atlântica, que é uma massa de ar que se origina no Oceano Atlântico. E aí nós vamos dizer então que ela possui uma pequena amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença da máxima para a mínima, tá? A vegetação nós já vimos então, tá? Uma vegetação de uma floresta equatorial, tá? Como a gente já falou, então, nesse sentido. Em geral, os solos são profundos, tá? E há áreas com solos fracos e outras com solos férteis, tá? Como a gente também, algumas características em relação a isso. Então, como eu estava falando em relação à vegetação, que eu dizia que ela é dividida ali, como nós vimos, em 3 níveis, tá? Em 3 partes da vegetação: matas de terra firme, depois mata de várzea e mata de igapós, tá? E aí a gente consegue visualizar pela imagem aqui para que a gente possa não só falar, mas consiga visualizar. Então aqui nós estamos vendo uma várzea, tá? Que é uma terra de várzea. Então a gente vê que são vegetações que são encontradas, como eu falei, próximo aos rios, e elas estão presentes ali em inundações. Olha só, tá vendo, ó, como inundada? Aqui tá tudo inundado, tudo daqui é água que tem embaixo. São rios que tem embaixo. Portanto, falei também que ele é marcado por presença ali de árvores de grande porte, ali árvore de grande porte, que isso daqui chama arbóreas, tá? Isso daqui é uma árvore arbórea, que podem chegar ali até 50 metros de altura, como nós podemos visualizar. Tá? Então é um pouquinho disso daí. Esse é um exemplo do exemplo então dessa mata ali de várzea. Mais além, nós vamos partir para um outro domínio, tá? Aqui nós vamos então para o domínio conhecido como mares e morros, tá? É um outro domínio muito importante ali, que nós vamos compreender o que significa então esse domínio de mares e morros. E ao pensar então nesse domínio de mares e morros aqui, a gente vai fazer também essa mesma característica que nós fizemos em relação ali ao domínio do Amazônico. A diferença aqui, aqui a gente vai um pouco mais rápido, porque na Amazônica a gente dizia então as características da vegetação, higrófila, perene, tudo isso. Agora não há necessidade, que agora vocês já sabem, então a gente vai um pouco mais rápido. Então o domínio morfoclimático dos mares e morros, ela tem uma área ali de abrangência equivalente ali a 650 mil quilômetros quadrados, que vai se estender então do sul
do país até o nordeste do Brasil, ali, próximo ao litoral. E aí ela vai abranger os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então nós começamos desde o Nordeste até chegando ali ao Sul. Lembrando que Rio Grande do Sul e São Paulo ela vai avançar ali para dentro do interior, cobrindo então quase todo o estado. Então veja aqui uma característica do relevo, domínios, mares e morros. E olha por que ele recebe então esse nome de mares e morros. Justamente por conta da virtude em relação à sua formação arredondada. Olha só o seu relevo, ele tem um relevo de formações aqui arredondadas, como nós podemos ver aqui, que é decorrentes aqui do período pré-cambriano. Trata-se então de uma área que foi muito desgastada ali ao longo do tempo devido à atuação de diferentes processos erosivos. É comum chamar o relevo desse domínio de meia laranja ou mamelonar, tá? Olha só, por conta dessas características aqui. Esse domínio aqui constitui o meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo do país. Compreende então tabuleiros da zona da Mata Nordestino, planícies litorâneas, escarpas da Serra do Mar e Mantiqueira e áreas mamelonares, principalmente no sudeste ali. Ao se falar então dessa vegetação ali, nós vamos lembrar então que a vegetação do domínio de mares e morros, então é uma vegetação que representa então a área do domínio é a Mata Atlântica, tá? Então a área é a Mata Atlântica ali, que é também conhecida como floresta latifoliada tropical, que vai apresentar então espécie com folhas grandes e adaptadas a muita umidade. Portanto, a floresta de lá, a folha de lá também é latifoliada. Mesma coisa então do que nós vimos no domínio amazônico ali. Por se encontrar então na região litorânea do Brasil, o domínio dos mares de morros, então, foi o primeiro a sofrer aí as consequências do processo de ocupação territorial do país. A vegetação sofreu então grande degradação em decorrência ali do desmatamento que intensificou então os processos erosivos e associado então aos relevos acidentados e ingrêmenes, então aumenta ali a frequência de deslizamentos. E é importante lembrar que é nessa região então que nós vamos encontrar muito a presença e lógico também que foi muito responsável também a extração do pau do Brasil, e também é uma região ali com a cultura da cana de açúcar ali. Então tanto a extração do pau Brasil e a cultura de cana de açúcar ali contribui então muito para a devastação da vegetação, principalmente no Nordeste brasileiro. Na região de Minas Gerais, então, o domínio sofreu uma grande perdas ali em consequência da sua mineração por conta da produção agrícola e da pecuária. Já em São Paulo, a cafeicultura então e o processo urbano industrial foram responsáveis então por parcela aí da degradação. Atualmente, então, da vegetação original da Mata Atlântica
restaram apenas 7% apenas da vegetação. Está em torno de 7 a 5% da sua vegetação original. Então veja que como já foi muito desmatada essa vegetação. Lembrando então, uma outra característica que é justamente que a gente precisa lembrar, tem a ver ali com o seu solo, tá? Existem então diversos tipos de solo no domínio, variando entre solos com texturas ali arenosas e argilosas, em função então da sua declividade ali, e aí estão bastante suscetíveis ali à erosão. Em algumas áreas do domínio, os solos também apresentam grande fertilidade, em parte da região do Nordeste. A fertilidade do solo, então, foi muito importante no processo de colonização do país. A área foi muito utilizada ali na produção de cana-de-açúcar no período colonial. É importante destacar uma outra questão ali, quando se fala dele, então, é destacar a ideia então do seu relevo, tá? Então, o relevo do domínios e mares também é importante lembrar que ele está ali no meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo do país, tá? Nesse sentido aqui. Em relação ao clima do mares e morros, é predominante então o úmido e quente, porém em algumas áreas ali as temperaturas são variáveis devido então à influência do relevo. No Nordeste brasileiro, então, ao Rio de Janeiro, o clima é quente e úmido, intercalado ali por 5 a 5 meses mais seco. Embora algumas regiões ali, algumas áreas ali, não ocorra a presença então de seca. As precipitações então vai ficar em torno de 1.000 a 1.800 milímetros anuais. Em algumas localidades, então, pode atingir um índice pluviométrico de aproximadamente a 2.200 milímetros anuais. E as suas médias térmicas vai ficar ali entre 20 graus e 25 graus centígrados, marcando para nós ali uma baixa uma diferença ali de uma baixa amplitude térmica nesse sentido ali. É bom destacar que no Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul há bastante variação então em relação à temperatura e à precipitação. Em algumas áreas podem não ocorrer então períodos de seca, já entre outras o clima ali pode permanecer seco por período de 1 a 3 meses. Há também no domínio ali uma variação ali entre verões quentes e mornos, a modo de que abaixo do trópico de Capricórnio, então, as temperaturas médias permanecem sempre inferiores a 18 graus centígrados, com precipitação em torno de 1.300 a 1.600 milímetros anuais. É importante ressaltar aqui que na região então da Serra do Mar ali paulista está localizado então as áreas ali de maior precipitação do país, com chuvas ali que podem chegar até 4.500 milímetros anuais. Em áreas de maior altitude também, que abrangem a parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, as temperaturas médias são mais baixas, oscilando ali entre 18 graus centígrados e 20 graus ali,
com amplitudes térmicas consideráveis ali. E há um período de seca também, que pode perdurar em torno de 1 a 5 meses. E a precipitação fica em torno de 1.200 a 1.500 milímetros. Em relação à sua hidrografia, é importante destacar ali que ela apresenta uma grande quantidade de rios que escoam então em direção ao Oceano Atlântico e também para o interior do país. Todos os rios que constituem esse domínio são perenes. O que é perenes? São aqueles rios que não secam, tá? Até mesmo os de menores curso de água, e os lençóis freáticos são abastecidos permanentemente. Ressalta-se também uma grande parte desses rios sofre com ocupação ali desordenada, né? Já que está localizado em uma área ali onde de maior povoamento do Brasil. E aí, lógico que tudo isso vai favorecer ali a ocorrência de impactos que comprometem a qualidade de vida da população que deles depende. Então é importante destacar aqui uma questão negativa aqui. Mas, pessoal, a gente já está assim, indo ali muito tempo de aula, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua então analisando os outros domínios morfoclimáticos. Espero que vocês possam ter gostado da aula. Não deixe de consultar o livro de vocês, não deixe de consultar todos os livros que vocês tiverem ali para poder estudar melhor. E seguimos firmes, seguimos fortes nessa quarentena, se precavendo ali e estudando, lógico, como sempre, para os nossos Enem, os nossos vestibulares. A todos, uma boa semana. Fiquem com Deus. Até mais.